Bom dia, alunos dos nonos anos A e B. Bom dia também aos senhores pais que estão acompanhando seus filhos nessas atividades propostas pelas disciplinas ofertadas a seus filhos. Nós estamos aqui para fazer a correção da nossa primeira atividade relacionada à política do apartheid. A primeira atividade proposta foi o seguinte: várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando a maioria da população, composta por negros, obedecer rigorosamente às leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o apartheid? A alternativa A nos diz Angola. Não foi em Angola. Apesar de Angola ser um país da África, essa política não foi implantada em Angola. Nigéria. Nigéria também é um país africano, mas não foi implantada na Nigéria o apartheid. Camarões. Camarões também é um país que faz parte do continente africano, mas a política do apartheid não foi implantada em Camarões. A alternativa D nos diz que foi a África do Sul. Sim, exatamente, essa política do apartheid foi implantada exatamente na África do Sul. E por que não é a letra E? Não é a letra E porque Jamaica não foi aonde foi implantado a política do apartheid. Além do mais, Jamaica não é um país africano. A Jamaica é um país que faz parte da América Central e fica localizado na ilha do Caribe. A nossa segunda questão é um questionamento de fato. Quais as principais características da política racial? Ou seja, as principais características da política do apartheid implantada na África do Sul, como nós já vimos. Então, essa política, ela foi uma política segregacionista que nós vimos, chamada de apartheid, aonde a maioria branca eram os únicos que tinham direito a voto. Essa minoria branca detinha o poder político e econômico do país, enquanto que a maioria negra restava a obrigação de obedecer essa legislação separatista imposta pelos brancos descendentes de europeus. O apartheid, ele não permitia que os negros tivessem acesso às urnas. Eles não tinham direito a voto. Além do mais, eles não poderiam adquirir terras na maioria da parte do país. Os negros eram obrigados a fixar moradias em lugares pré-determinados pelos brancos. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias, entre brancos e negros, também eram totalmente proibidos. Terceira questão: em que ano se iniciou o apartheid e quais as reações da população local em relação a essa política segregacionista racial? Gente, foi falado para vocês quando nós discutimos a política do apartheid, que essa política ela teve início em 1948 na África do Sul. A oposição a essa política que nós também falamos, ela iniciou a partir da década de 50, quando várias manifestações começaram a ser feitas contra o apartheid. Os movimentos sociais se fortaleceram, como nós vimos, foi com a participação do Congresso Nacional Africano, ou seja, o CNA, uma organização negra criada ainda em 1912.
e começaram a fazer inúmeros protestos, começaram a se organizar através do CNA. Em um deles, no ano de 1960, nós aprendemos que a política matou de 67 a 69 negros, dependendo da historiografia, ou seja, de quem escreve a historiografia, que participavam dessa manifestação contra a lei do passe, que ficou conhecido como Massacre de Chapperville. A nossa quarta questão diz o seguinte: quais os principais fatores que influenciaram para o fim do apartheid? O que foi que influenciou para que esse apartheid chegasse ao fim? Então, prestem atenção, que foi exatamente com o fim do Império Português na África, em 1975, a queda do governo da minoria branca, que estabelecia esse governo na Rodésia, que hoje é o atual Zimbábue, em 1980, o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Então, esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas tentou dar fim à política praticada no país, mas foi com a posse de Frederico de Klerk que na presidência, quando ele assume a presidência em 1989, que começam a ocorrer várias mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado da prisão e o CNA recuperou a legalidade, que até então, desde a prisão de Mandela, o CNA foi considerado ilegal e foi praticamente fechado o Congresso Nacional Africano. E é exatamente com a ascendência do Frederico de Klerk na presidência é que esse Congresso Nacional Africano recupera essa legalidade. Klerk revogou as leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. A sua política ela foi legitimada por um plebiscito, mas esse plebiscito foi apenas para brancos. Só quem pôde votar nesse plebiscito foram os brancos, que representava 69% dos eleitores. Então, veja bem que esses 69% desses eleitores, eles votaram pelo fim do apartheid, e eram pessoas brancas, 69%. O parlamento aprovou a Lei de Direitos sobre a Terra, restituindo propriedades às famílias atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. A quinta questão, ela nos diz o seguinte: a repercussão negativa ao regime político racial instalado na África do Sul envolveu a maioria da população local, negros, e organismos internacionais como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Várias manifestações foram realizadas contra o apartheid, sendo o principal líder deste movimento, letra A, alternativa A. Nós temos aqui na alternativa A o líder da independência indiana, portanto, essa alternativa A está falsa. Ele não foi líder do movimento contra o apartheid. Alternativa B é falso. Frederico de Klerk, na verdade, ele foi o último presidente do sistema político racial na África do Sul, o apartheid. Ele realizou uma série de abertura para o fim desse mesmo apartheid. A letra C também é falso. Presidente, ele foi o presidente sul-africano que sucedeu Nelson Mandela, ou seja, ele foi o presidente depois do Nelson Mandela. E a alternativa E diz que nenhuma das alternativas. A sexta questão nos diz o seguinte:
De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado Apartheid. A esse respeito, é correto afirmar que trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política, mas lhes reservava o direito à propriedade da terra. Errado, isso daqui está falso. Essa política excluía os negros de participarem da política. Apenas os brancos tinham direito a voto. Não podiam adquirir terras. Eram obrigados a viver em residências segregadas, ou seja, uma espécie de confinamento isolado. A alternativa B nos diz o seguinte: trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação da população negra às atividades políticas do país. Falso. Durante o decorrer dessa política, os negros eram totalmente excluídos das atividades políticas na África do Sul. A letra C nos diz o seguinte, essa alternativa: trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país. Essa é a alternativa correta, porque ela é uma política de segregação racial, ela excluía os negros, excluía os asiáticos da participação política e restringia até a sua circulação pelo país. Inclusive, eles impuseram a lei do passe, que restringia os locais por onde esses negros poderiam circular. Trata-se de uma política, então a alternativa correta é a letra C. A letra D, ela diz assim: trata-se de uma política de integração racial baseada na perspectiva ideológica da mestiçagem cultural entre as diversas etnias. Falso. O apartheid não tinha interesse nenhum da integração social. Negros para um lado, brancos para o outro. Portanto, era exclusão e não integração. A alternativa E nos diz o seguinte: trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra como forma de garantir a dominação branca. Falso. A maioria da população do território africano é composta por negros, diferentemente do que é citado nessa alternativa, que coloca a população negra como a minoria. É só observar e prestar atenção. Trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra. Aqui está o erro, porque não é minoria, e sim maioria negra, porque os brancos representavam apenas 20% da população nesse período da África do Sul. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo que é para vocês assistirem. Ele está inteiramente ligado na nossa última aula, quando nós falamos sobre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Vocês vão assistir esse vídeo juntamente comigo, vão ficar antenados, vamos fazer uma ponte entre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e ligar essa ponte também à política do apartheid, porque são questões que estão inteiramente ligadas. Vamos assistir, galera? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia.
março de 1960. Imagine que você é um dos cerca de 20 mil manifestantes que estão reunidos em um bairro chamado Sharpeville, na cidade de Johannesburg, na África do Sul. Você, assim como todos os outros manifestantes à sua volta, marcha calmamente, num protesto pacífico. Mas pelo que vocês estão lutando? Pelo simples direito de ir e vir. E é para protestar, para ter esse direito de ir e vir, que vocês continuam marchando, caminhando até chegarem em frente ao distrito policial, para desespero dos cerca de 130 soldados ali presentes. A despeito da calma desse protesto, uma escolta está formada, repleta de tanques e de motos. Parece exagero, e é exagero, mas em breve aviões caça também estão sobrevoando o seu manifesto. Porque você, não esqueça quem você é. Você é um dos milhares de manifestantes cada vez mais assustados com o cenário de horror que começa a se formar à sua volta. E voos rasantes desses aviões, voos cada vez mais rasantes, tentam dispersar a multidão da qual você faz parte. Você está ali no meio e você faz parte dessa multidão. Em desespero, temendo pela sua vida, você e seus colegas jogam pedras. Os soldados se aproximam e prendem um dos líderes do manifesto. O caos está completamente instaurado e só o que acontece agora é correria e gritos. Você grita, correndo para tentar fugir daquele batalhão de agentes cada vez mais e mais agressivos. Tão agressivos que eles não hesitam, armados com as suas metralhadoras, disparam em sua direção. Uma multidão de manifestantes, e os soldados abrem fogo com as suas armas. E em meio a essa chuva de tiros, 69 pessoas são assassinadas e outras 186 ficam feridas. Onde você está nessa multidão? É um dos mortos ou é um dos feridos? Isso não importa, porque para você isso é apenas um exercício de imaginação. Diferente daquelas vítimas em 1960, desse ataque terrível que ficou conhecido como o massacre de Sharpeville. Imagine você ser privado do direito de ir e vir. Imagine você ser forçado a habitar somente alguns lugares, os piores lugares, os mais pobres, os mais horríveis lugares. Caso não faça isso, você vai ser removido à força. Agora imagina assim, você indo para uma escola, sendo que para você é a pior escola do país. Essa escola é que lhe foi destinada. Imagine-se não tendo praticamente nenhum acesso à saúde e, se eventualmente tiver, seu acesso a um posto sem qualquer estrutura, sem médicos habilitados, sem a mínima higiene. Essa privação de liberdade tem um nome e ela era chamada de Lei do Passe. A Lei do Passe foi apenas uma das muitas leis que formavam o conjunto de regras do regime do Apartheid. Foi essa lei desse regime que levou ao massacre de Sharpeville e à instituição do Dia Internacional contra a Discriminação Racial anos mais tarde. Apartheid é uma palavra africâner que significa separação. O seu primeiro uso foi registrado em 1929. Mas, assim como nos perguntamos como a humanidade permitiu horrores como a escravidão, como o Holocausto, como se chegou a um regime que permite segregar, humilhar e manter em condições de subsistência pessoas pelo simples fato de elas serem negras. A gente precisa voltar um pouco para contextualizar como se deu esse regime de terror. Como eu falei, o motivo do protesto foi a luta contra a Lei do Passe, uma lei que obrigava os negros a andarem com uma caderneta, onde estavam delimitados os locais onde cada pessoa negra tinha permissão para andar. E essa era apenas uma das muitas leis do Apartheid. O Apartheid, isso é preciso deixar muito claro, foi um dos formatos mais cruéis e mais evidentes de racismo. O Apartheid, ele foi uma forma institucionalizada de separar pessoas de diferentes fenótipos, crendo na inferioridade dos negros como humanos.
O racismo, ele acontece de diferentes formas no mundo, e essas formas se dão de acordo com o desenvolvimento histórico e social de cada região. Tu pega como exemplo o Brasil. Aqui as regras de segregação racial sempre foram maquiadas. Aqui no Brasil sempre se teve a intenção de fazer parecer que não havia racismo, que não há racismo, mas sim uma harmonia racial, com diversas classes sociais e etnias sempre convivendo de forma pacífica e harmoniosa. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Inclusive, aqui também havia e ainda há, a gente sabe muito bem disso, leis e costumes que impediam e impedem a nós, negros, de circularmos pela cidade com toda a liberdade. Até poucas décadas atrás, qualquer pessoa, principalmente negros, que fosse encontrado na rua sem carteira de trabalho e sem comprovação de que estava na rua em razão de um emprego se deslocando, poderia ser preso acusado de vadiagem. Já na África do Sul, as regras de segregação racial eram mais evidentes e institucionalizadas. Haviam locais de brancos e locais de negros. A discriminação racial na África do Sul, que há muito era uma realidade, foi elevada então à condição de filosofia. É isso mesmo. E era assim, era com esse texto oficial que ela era justificada. O texto falava: a política de segregação racial, ela se baseia nos princípios cristãos do que é justo e do que é razoável. Seu objetivo é a manutenção e a proteção da população europeia do país como uma raça branca, pura, e a manutenção e a proteção dos grupos raciais indígenas como comunidades separadas em suas próprias áreas. Então eles dizem ainda assim, ou seguimos o curso da igualdade, o que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. Fecha aspas. De acordo com os líderes do Partido Nacional, o partido que comandou o governo de 1948 a 1994 e que instituiu o apartheid, a África do Sul não formava uma única nação, mas sim 4 nações compostas por 4 grupos raciais distintos: os brancos, os negros, as pessoas de cor ou mestiças e os indianos. Esses grupos foram divididos em mais de 13 nações ou federações raciais, e os brancos abrangiam todos os falantes do inglês ou do africâner. Já a população negra foi dividida em 10 grupos linguísticos. E foi logo após a sua posse, em 1948, que o Partido Nacional tratou de separar as pessoas em espaços delimitados para cada raça. E foram mais de 300 leis aprovadas relativas ao apartheid. A primeira foi o cartão de identidade, especificando a qual grupo racial cada pessoa pertencia. Imagina o quanto isso acabou separando famílias. Dá para imaginar isso? Separadas porque elas pareceram corresponder a grupos raciais diferentes. O segundo grande pilar desse apartheid foi a separação das raças a partir de assentamentos, determinando onde cada um deveria viver de acordo com a sua raça. E aí remoções foram forçadas e foram diversas nesse período. Em 1949 foi proibido o casamento misto, ou seja, era ilegal casar com pessoas de raça diferente da sua. Isso se estendeu para considerar crime relações sexuais entre pessoas de raças diferentes também. Lugares diversos foram instituídos para determinadas raças, como praias, ônibus, hospitais, escolas e universidades. E você sabe quem ficou com os melhores lugares, não sabe? O regime, obviamente, ele era violento e era irredutível. O partido de oposição, o Partido Comunista Sul-Africano, foi banido. Manifestantes, grupos não organizados, todos eram passíveis de graves penas, como a prisão. Em 1953, a Lei da Educação Bantu criou um sistema separado para os estudantes negros, preparando-os para que eles passassem o resto da vida como trabalhadores braçais. E o grande objetivo do Partido Nacional era simples, muito claro: garantir que os brancos se tornassem maioria na população sul-africana. As primeiras manifestações contra o regime do apartheid
foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano. Isso se deu a partir de 1952. Eu falo sobre o Congresso Nacional Africano e sobre todo esse movimento com mais profundidade no episódio do podcast Negro da Semana que eu gravei sobre o Nelson Mandela. Então acessa a tua plataforma preferida e ouve lá. O importante saber é que em 1959 o Congresso Nacional Africano, dirigido por Nelson Mandela, havia declarado que iriam enfrentar a lei do passe. Mas ocorre que nesse momento, nesse mesmo ano, houve uma ruptura do Congresso Nacional Africano. Robert Sobukwe, dissidente político e professor, deixou o Congresso Nacional Africano e fundou o Congresso Pan-Africanista. Entre outros motivos, essa divergência nasceu a partir das brigas sobre a escolha da melhor data para protestar contra a lei do passe. Nelson Mandela planejava em 31 de março de 1960. Já Robert antecipou as manifestações para o dia 21 de março. A proposta de Robert era de coordenar um ato pacífico com os negros e as negras sem qualquer documento para que todos fossem presos. A manutenção provisória de milhares de negros atrás das grades ia causar sérios danos às prisões superlotadas e à falta de mão de obra. Mas não foi isso que aconteceu. Eles foram massacrados, recebidos a tiro. Nenhum soldado foi punido por esse crime bárbaro. Depois disso, o governo decidiu banir qualquer organização política na África do Sul. Poucas semanas depois, em 8 de abril, o Congresso Pan-Africanista e o Congresso Nacional Africano foram fechados e um estado de emergência foi declarado. Em 1962, a ONU condenou as práticas do regime racista sul-africano e pediu que todos os países membros da ONU cortassem as relações militares e econômicas com a África do Sul. O massacre de Sharpeville foi o estopim para Nelson Mandela abandonar a possibilidade de dialogar e protestar de maneira não violenta. E não tardou para Mandela, depois de algumas ações militares, ser preso pelo regime em 12 de junho de 64. Anos mais tarde, em 1966, a ONU decretou a data como o Dia Internacional na luta contra a discriminação racial, em homenagem às vítimas do massacre. A data é feriado na África do Sul, momento de recordação e homenagem aos mortos. O apartheid, no entanto, só teve fim em 1994, quando Nelson Mandela, depois de passar 27 anos na prisão, tornou-se presidente da África do Sul. Além do respeito à memória das vítimas do massacre, é importante saber o que o dia 21 de março ele também é um marco na luta da comunidade negra contra o racismo estrutural e a discriminação. No Brasil, a data marca os 40 anos de atuação do movimento negro, que obteve importantes conquistas, a luta pela inclusão de pautas fundamentais na Assembleia Nacional Constituinte, isso em 88, com destaque para a criminalização do racismo, a memória da morte de Zumbi dos Palmares em 95, a adoção de políticas públicas para ingresso de jovens negros na universidade, com destaque para a criação de cotas raciais, entre outras vitórias que o movimento negro conseguiu. Volta e meia é possível ver alguém recorrendo à ausência da estrutura racista para dizer que não há racismo no Brasil e acusar denúncias e práticas de qualquer negro ou membros do movimento negro como vitimismo. Crer na existência de democracia racial é um mecanismo de alienação em relação à violência que nós negros sofremos diariamente. Então, a nossa luta é sim constante e datas como o Dia Internacional pela luta contra a discriminação racial são sim fundamentais. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo para que mais e mais gente possa ter a oportunidade de conhecer mais sobre a nossa cultura negra. E por favor, siga a Lê Garcia e siga também Negro da Semana no Instagram e no Twitter. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com o vídeo, muito mais do que nós já tratamos em relação à política do apartheid, em relação ao Dia Internacional da Luta contra
a discriminação racial. Queridos, eu estou deixando aqui a segunda atividade relacionada tanto à política do apartheid quanto ao Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Está aqui, leia o texto de apoio postado, será um texto que eu vou estar postando no grupo para vocês. Na verdade, o texto eu postei sobre o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, eu postei a semana passada. Você deverá assistir o vídeo aula quantas vezes for necessário e assistir o vídeo que nós acabamos de assistir agora de Ale Garcia, postado nessa aula. O que eu quero de vocês é que vocês, após assistir quantas vezes forem necessárias o vídeo aula sobre a discriminação, sobre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e a política do apartheid, relacionando com o vídeo do Ale Garcia, eu quero que vocês façam um texto expondo seu entendimento sobre esse tema que nós estamos discutindo desde a nossa primeira aula. No caso, a política do apartheid, o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Vocês vão fazer um texto e vão enviar para o meu PV. Data de entrega deste texto. Vocês têm que mandar para o meu PV até o dia 13. Até o dia 13. Não esqueça de identificar, colocar seu nome e sua turma. Eu vou estar esperando para correções. Lembre-se que o que nós estamos tratando nas videoaulas será válido para quando nós retornarmos à sala de aula, que nós vamos tratar também de dialogar um pouco esse tema quando nós estivermos frente a frente, que eu gostaria de ver qual será o posicionamento de vocês em relação a esses temas que estão sendo trabalhados nessas aulas online. Queridos e queridas, bom trabalho, fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa a não ser que seja extremamente necessário, com máscara, leve seu álcool gel quando voltar para casa, vá, tome seu banho, lave sua roupa, não brinquem, o vírus está muito, muito próximo de nós, portanto, vamos enfrentar esse vírus com muito cuidado para que ele não se alastre na nossa cidade. Beijos no coração, queridos e queridas, e até a nossa próxima aula.